eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, dar-se-vos já. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração precisa igualmente crer. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, dar-se-vos já. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um terremoto e vento após, do céu um fogo e muito furor. Ouviu Elias a minha voz, voz do eterno, voz de amor. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, dar-se-vos já. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Boa tarde, boa noite para cada um que está chegando aqui agora, juntinho. Sejam todos bem-vindos a mais esse momento de comunhão, de amor e de caroninha comigo, hein, gente? Vão ter que pagar o Uber, hein, aqui, ó. Mas nós estamos juntinhos, isso que é importante. E aí, tudo abençoado? Então vamos lá. Igreja Evangélica Subimos com Jesus desde 1966. E eu, pastora Raquel Daros, dando continuidade ao ministério Clau e Kel. Sejam todos bem-vindos nessa quarta-feira, dia 26 de novembro. E agora são exatamente 18 horas e 42 minutos. E no meu reloginho aqui em São Paulo tá dando 21 graus. Tá bem maluco o nosso tempo aqui em São Paulo, né, gente? Bem maluco. Faz calor, faz frio. Ontem chovia, saía sol. Hoje saiu sol, ventando. Mas o importante é que a gente tá sempre estabilizado em Cristo, crendo, abençoados. E chegando o dia da comemoração dos 59 anos do Ministério Subimos com Jesus. E, gente, meu coração tá assim, normal. Mas feliz porque nós vamos ter esse encontro. Tô feliz que eu vou reencontrar a Bispa Miriam. Tô feliz que eu vou reencontrar o Bispo Nilton, o Iago, o Pastor Iago. Tô feliz, gente. Tô feliz que nós vamos louvar com o Grega, a Thalita e o professor Rodrigo. Eu tô feliz que a gente vai reencontrar a Ritinha e vou reencontrar muita gente que faz tempo que a gente não vê. E nós vamos estar ali adorando a Deus. Feliz, sabe? Aquela alegria de criança, assim, quando ia... Não sei se você teve essa oportunidade. Ai, mas a minha alegria quando era criança é ir na casa da minha avó materna, a pastora Ruth. E aí eu ficava tão feliz que eu ia encontrar
as minhas tias, a minha família. E eu tô com essa alegria que a gente vai reencontrar o povo de Deus, que nós vamos poder receber com a nossa simplicidade, mas nós vamos receber o povo de Deus. Seja bem-vinda, Sandrinha, pastor Mário Sato, Simone Ravaiane, Lide, que tá aí também juntinho. Quem mais que tá por aí? Lúcia Helena, Augusto Sato. Que gostoso. Vai ser bênção mesmo, Lidiana. Vai ser bênção, em nome de Jesus. E eu tô crendo muito, assim, que vidas serão transformadas, inclusive a nossa vida. Porque receber é o povo de Deus, receber, abrir as portas da igreja para ter uma nova situação, uma nova história. Eu acredito que Deus vai nos atingir também. E toda a obra do inimigo já está por terra. Eu estava agora num lugar gostoso, uma pessoa foi fazer uma visita e saiu muito bem com isso, e falar em Jesus é sempre bom. E é tão gostoso você poder falar em Jesus, porque Ele é uma transformação, Ele é um sustento de vida. E se você está passando por uma situação, porque eu acredito que todo ser humano passa por momentos difíceis. A vida, não adianta falar que a vida é fácil para alguém. Às vezes você vê a foto das pessoas, você vê a vida das pessoas, e muitas vezes você não vê o lado triste, o lado depressivo, o lado das pessoas lutando para sobreviver. E a gente fica, às vezes, ingrato com o que Deus faz com a gente, porque acaba só assistindo o momento bom de alguém. É fácil você entrar no momento bom da vida de uma pessoa, um momento que está tudo saudável. São momentos, gente. E altos e baixos na vida de todos os seres humanos. Todos nós temos momentos de alegria, momentos de tristeza. A diferença é se apegar a Cristo. E se você refletir na palavra de Deus, tinha uma mulher nas Sagradas Escrituras, e o nome dela era Noemi. E Noemi, ela sai da sua terra com seu marido e seus 2 filhos, porque na sua terra estava tendo fome. E, gente, eu fico imaginando, assim, ela foi para uma nova vida, aquela coisa alegre, nós vamos vencer, nós temos uma nova vida, saindo com o esposo e os filhos, gostoso, gente, sabe, para uma nova história. E de repente essa mulher Noemi não perde marido, não bastava, ela perde um filho, perde o outro filho, e agora ela é uma viúva com 2 noras viúvas, tendo que recomeçar a vida. Gente, quantas vezes nós recomeçamos a vida? Quantas vezes nós temos que pegar a nossa dor, embrulhar na mochila e continuar caminhando? Seja por um abuso, seja por um relacionamento tóxico, seja porque perdeu tudo, perdeu o emprego, perdeu tudo, seja por uma enfermidade que entrou e levou tudo também. E sempre tem um momento que você tem que recomeçar, seja por causa de um luto, um marido indo embora, uma esposa morrendo, indo embora, não importa. Você tem que recomeçar. E como recomeçar? Se não lhe restou nada. Muitas vezes a gente olha para dentro da gente e fala: Senhor, o que restou em mim? Não restou dinheiro, não restou saúde, não restou pessoas de confiança, nem a juventude. Mas não pode lhe faltar algo chamado fé. A fé é a esperança daquilo que nós não podemos enxergar. E muitas vezes a gente fala: como eu vou recomeçar? Todos nós, em algum momento da nossa história, passamos por isso. Senhor, eu perdi tudo. Senhor, eu não tenho quem me ajude. Senhor, eu perdi o referencial de pessoas na minha vida. Perdi tempo, perdi juventude, perdi saúde. Como recomeçar? Ainda tenho, junto comigo,
cargas. E Noemi, ela vai, as suas 2 noras não querem abandoná-la, mas gente, naquela hora, na hora que você perde tudo e tem que recomeçar, ter alguém, sabe o que significa? Uma pessoa a mais pra gente cuidar. Significa assim, eu não posso chorar em paz, eu não posso morrer em paz, eu não posso lamentar em paz, porque um grão de milho pra gente basta, mas se tem mais uma pessoa, você tem que ter mais coisa. Na verdade, a gente nunca olha assim, eu vou ser cuidado por alguém. A gente olha, é mais alguém para eu cuidar. Uma das noras de Noemi volta para sua casa, para sua parentela, mas a outra, chamada Ruth, não. Ela utiliza um texto conhecidíssimo. Aonde tu fores, eu irei. O teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Gente, aquela hora, não, eu no lugar da Noemi, eu não ia querer. Porque é muito mais fácil você perecer sozinha, morrer sozinha, sofrer sozinha do que estar com mais alguém. Mas Deus, Ele tem planos perfeitos. Ele não simplesmente fala, ó, foi tirado tudo de você e acabou. Ele fala, há um recomeço. E as duas começam a entrar de novo pela cidade de Noemi. E ela fala assim, não me chame de Noemi, me chama de Mara. Porque dentro de mim só tem o quê? Amargura, tristeza. E quando Noemi está ali sem as suas propriedades, sem o seu marido, sem os seus filhos, sem a sua geração, parecia que era o final, mas Deus não estava somente escrevendo a história de Noemi, mas Deus estava reescrevendo a história de Ruth. E Deus não só estava reescrevendo a história de Noemi e Ruth, mas Deus estava escrevendo a história do povo dele. E escrevendo a história do filho dele que haveria de nascer. E Deus estava naquele momento escrevendo a minha história e a tua história. Porque Deus nunca faz nada por acaso. Deus não joga vidas pelo vento. Deus tem propósitos. Então saiba uma coisa, nada na minha vida e na tua vida é por acaso. Nada nós perdemos por acaso, nada nós estamos fazendo por acaso. Há movimento de Deus, não somente para o agora, mas há mover de Deus para o amanhã também. Isso é fabuloso. Porque nós sabemos que Noemi pede para Ruth ir até trabalhar e buscar o que sobrava da colheita dos outros. Porque era costume do povo de Deus, quando ia colhendo, deixava espigas para trás para os carentes. E gente, quando o povo de Deus é egoísta, ele passa a perder. Quando nós não deixamos sobrar nenhum grão, nada para trás, na verdade quem perde somos nós. Porque Boaz, que era dono das terras, ele que era o grande agricultor, o grande empresário da época, o que ele fala? Deixa para trás espigas, não colham tudo. Deixa para aqueles que vêm, que não têm o emprego, que não têm possibilidades, para eles colherem essas espigas que sobram. Está prestando atenção comigo? Quando a gente faz isso, uma caridade que é tão simples, para ele era tão simples e para nós tem muita coisa que é simples, e a gente quer tudo para nós. A gente quer a pregação só para nós, a gente quer a bênção só para nós, a gente quer o dinheiro só para nós, a gente quer a comida só para nós. Queridos, quando Boaz fez isso e fez com que os seus empregados deixassem espigas para trás, vinha Ruth colhendo lá atrás. Ruth estava ali sendo guiada não pela miséria, não pelo acaso, mas pelo próprio Deus. E quando ele olha aquela jovem, ele fala, quem é essa mulher que está colhendo? Ah, é a nora de Noemi. Ele falou, não, deixem para ela colher. E aonde os meus empregados bebem água, ela tem o direito de beber água também. Ninguém põe um dedo nela. Ninguém põe uma mão nela. E ele passa a cuidar dela. Mal sabia ele que ele estava cuidando da sua futura esposa.
Mal sabia ele que ele estava cuidando da mãe do seu filho. Mal sabia ele que ele estava cuidando da futura avó de Davi, da geração de Jessé, Obed, Jessé e Davi, da geração de Jesus Cristo, a linhagem real de Cristo, aquela jovem viúva de outro povo que estava catando as espigas para ela e a sua sogra comer, com tanta dor na alma e com tanta dor no coração. Não era nada mais e nada menos a mulher escolhida por Deus para dar continuidade a uma geração eleita de uma realeza celestial. Queridos, a maior tragédia na vida de alguém não é tragédia quando está nos planos e nos propósitos de Deus, aleluia. Quando o Senhor permitiu Ruth, uma mulher de outros povos, de outros deuses, se aliançar com Deus vivo, quando ela declarou que o Deus de Noemi, que era o Deus vivo, seria o Deus dela, ela aceita o Deus de Israel como Deus dela, ela passa a ter ali os olhos de Deus sobre ela, o útero dela seria preparado para a linhagem real de Deus na terra, do Filho de Deus na terra. Ela seria a mãe de Obed, que seria o pai de Jessé, que seria o pai de Davi, a geração de Cristo. Jesus, o leão da tribo de Judá, raiz de Jessé. Então vamos parar de olhar tudo pelos olhos da derrota? E vamos dar um passo após outro, crendo que em tudo Deus tem um propósito. Em tudo Deus tem um propósito. Em tudo Deus tem algo a realizar, mesmo em meio àqueles momentos que parecem os piores da nossa vida. Deus está realizando um propósito sobrenatural. Sabemos nós que Obed passa a ser o tutor, como Cristo é da igreja, ele passa a ser aquele homem que cuida, né? E casa-se com Ruth, e daí por diante já está resumida a história. Agora vamos para você, vamos para minha história, para tua história. Por que será que nós temos nos afundado em tanta tristeza, em tanta ansiedade? Porque o povo de Deus anda tão ansioso? Se o próprio Jesus, ele falou: não andeis ansiosos pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de vestir. Se o teu Deus, né, ele soube vestir as ervas do campo, ele cuida do pássaro e assim por diante, ele não vai saber cuidar de vós? E nós andamos com tanta incredulidade, com tanta incerteza, com tanta mágoa, com tanto medo, com tanto ódio até. Está sendo implantado em nós uma frieza espiritual, quando nós temos um Deus excelente, um Deus excelso, um Deus poderoso, um Deus realizador de milagres e de obras. Sabe por que nós andamos ansiosos? Porque somos mimados. Nós somos tão mimados que nós não queremos esperar Deus fazer a obra dele. Ah, pastora, mas eu já sou velho. Quando Deus fizer a obra, já não vou estar andando, já não vou estar falando. Essa é a tua fé? Uma fé mendiga? Uma fé que não sai do chão? Você continua com a capa da cegueira? Você continua com a capa da cegueira? Você não quer se libertar dela? Você quer continuar com os mesmos métodos antigos de vida? Você quer ser curado e continuar com os mesmos métodos antigos de vida? Escuta, nós estamos falando do Deus de Ruth, mas nós também estamos falando do Deus de Sara.
que aos 99 anos gerou o filho da promessa. Nós também estamos falando de Rebeca, que gerou 2 nações em seu útero. Depois de 40 anos, o seu marido Isaac orando por ela. Nós estamos falando do Deus de Zacarias e de Isabel, que mesmo na velhice, Deus não se esqueceu deles e gerou dentro do útero de Isabel a voz que clama no deserto. A voz do que clama no deserto, João Batista. Nós estamos falando do mesmo Deus que prometeu para o povo de Israel que um dia eles voltariam a ser nação, e um dia Israel voltou a ser nação. No século passado, depois de ter passado tanto tempo, tantos milênios, longe das suas terras, exilado pelo mundo afora, Israel voltou a ser nação. Nós estamos falando do mesmo Deus. Esse é o meu Deus. Esse é o teu Deus. E o diabo não tem poder sobre a tua vida. O inimigo não tem poder sobre a tua história. Se você passar a crer que ele é o Senhor da tua vida. Esse é o Deus da tua vida. O problema é que a gente quer continuar no lugar do luto. Noemi não continuou no lugar do luto. A gente quer continuar em cima do caixão. Noemi não continuou em cima dos ossos dos seus defuntos. Noemi saiu e voltou para onde o Senhor havia mandado ela voltar. O problema é que a gente quer continuar lamentando. O problema é que a gente quer ressuscitar o que já está morto. E Deus, ele está falando que tem uma nova história. O problema é que a gente quer repetir a história dos outros na nossa vida. O problema é que a gente quer repetir histórias do passado, da vida da gente na nossa própria vida. Ah, eu era forte. Ah, eu era amado. Ah, eu tinha um bom emprego. Já foi, queridos. Já foi. Deus pode ter algo muito mais surpreendente agora para você. Ai, mas quando os meus filhos eram pequenos, graças a Deus, seus filhos cresceram. Eles não ficaram, né, naniquinho no mesmo tamanho. Eles cresceram, tornaram-se homens, mulheres, geraram filhos também. E Deus tem uma nova história para essa tua idade agora. Ai, quando eu estudava, já foi. Você já pegou teu diploma? Glória a Deus. Tem uma nova história para você. Ai, quando eu servia naquela roupa, a roupa já foi, querido, já caiu de moda. Já tem uma nova moda para você. Já tem um novo andar para a tua vida. A gente tem que entender que Deus tem algo sempre melhor para frente. É que nós não estamos aceitando a novidade de Deus. Nós não estamos aceitando uma nova refeição de Deus na nossa casa. Ai, quando eu era jovem, eu comia tudo isso à noite. Já foi, você já comeu, já experimentou. Tem uma nova comida agora para você saborear em Deus. E glória a Deus pelas novidades que Ele nos traz. Até quando? Tu quer continuar no deserto esperando maná? De medo de enfrentar o novo. Até quando você quer bater na rocha para sair da água? Quando Deus está falando para você é só atravessar o Jordão, que tem novidades da terra lá do outro lado. E é isso, queridos. Tem um novo louvor. Sabia que está escrito na Bíblia que Deus ama cânticos novos? Tem cânticos novos para você cantar. Tem terras novas para você pisar. Tem palavra nova para você usufruir. Deus tem para te dar. Ai, pastora, mas sabe, eu tive um carro que ele era o carro. Eu tive um carro que ele já foi o carro, mas eu tenho um carro agora que ele é melhor. E glória a Deus por isso, porque amanhã, se Deus permitir, nós teremos outro melhor. E louvado seja Deus, porque o Senhor nos faz viver algo extraordinário no agora. Porque o extraordinário de Deus é a presença dele que renova todos os dias a nossa caminhada, que nos justifica, nos purifica, nos coloca de pé. Sabe aquele lugar que para você hoje não significa nada, que para você é um lugar ruim, é um lugar pobre, é um lugar sujo. Talvez é o lugar que Deus tenha de bênção para você, de entendimento, de conhecimento. O Senhor é tremendo. Ah, pastora, onde eu estou, ninguém me reconhece.
Queridos, para que você quer ser reconhecido? Para ser mais cobrado? Deus escondeu o filho dele nos primeiros anos de vida no Egito, foi pelo deserto, para que ele pudesse voltar e começar o seu trabalho depois. Porque nós queremos fazer tudo o que Deus não está propondo para nós. E tudo que Deus propõe para a nossa vida é perfeito e agradável. E ainda que você ainda que você está agora no pior momento da tua vida, sem esperança, sem dinheiro, sem saída, sem propósitos, para Deus não existe nada disso. Deus é o Deus da prosperidade. Deus tem um propósito. Ai, mas eu errei tanto. Confessa, levanta e obedece a palavra de Deus. Obedece a palavra de Deus. Para o Senhor, mais vale a obediência do que tantos sacrifícios, do que tanta cultuação. Para Deus tem mais valor a nossa obediência. Então fica a palavra de hoje aí para você. Se levantar, se abastecer, saber que o Deus de Ruth é o nosso Deus. O Deus de Ruth é o nosso Senhor. O Deus de Noemi é o nosso Deus. O Deus que trouxe para Noemi de volta uma família. Deus deu para Noemi uma família. Deus deu para Noemi de volta os seus pertences. Deus deu de volta para Noemi paz, prosperidade. Ela não ficou com amnésia, gente. Lógico que ela não esqueceu o seu filho. Lógico que ela não esqueceu o seu marido. Lógico que ela não esqueceu das dores. Mas o consolo que Deus dá, ele é tão forte, ele é tão forte, ele é tão forte, que mesmo nas lembranças dolorosas de saudade, você consegue ser feliz. Mesmo com as lembranças dolorosas da saudade, você consegue prosperar. Mesmo você tendo ainda sintomas de traumas, você consegue ser uma pessoa íntegra, ter paz, ter objetivo. E é isso. Isso é servir a Deus. Jesus fala bem claro: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Olha que lindo que é Deus. Deus é muito lindo, gente. Deus é muito lindo. E esse é Deus. Então, hoje, depois que terminar a live, só fala com o Senhor assim: Deus, só me dá forças para entrar nos teus propósitos. Só me dá força para não desistir no meio do caminho. Só me dá forças, Pai, para continuar, porque eu tenho já certeza da vitória do Senhor sobre a minha vida. Se há um propósito bom na tua vida, esse tem que ser andar com Deus. Andou com Deus, tudo se renova, tudo se refaz. E é isso aí, queridos. Obrigada, Nadima, Simone Ravaiane, Alziro Eta, que está aí também. Que Deus abençoe quem está assistindo escondidinho, quem está assistindo depois, mas que Deus possa continuar abençoando. Que todo ódio, toda ira, toda raiva, toda incredulidade saia do teu coração. Entre o arrependimento, o perdão, a paz, o amor ao próximo. E lembre-se, com Deus nada é no egoísmo, tá, gente? É sempre na caridade. Na caridade nós conseguimos vencer muitas coisas. Tá bom, meus amados? Um beijo no coração de cada um. Fiquem na santa e bendita paz do Senhor. Que a glória do nosso Deus se estenda sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Continue anunciando dia 29. Luta para levar pessoas para esse dia, porque eu tenho certeza que Deus vai estar presente. Eu não tenho dúvida da presença de Deus. Sobre o dia 29, nós subimos com Jesus na rua Francesco Borosini, número 8, às 19 horas em diante.
eu tenho certeza que a glória de Deus vai se manifestar nesse dia. Eu tenho certeza que a glória do Senhor vai se manifestar. E você, junto comigo, vai ser atingido por assim, uma chuva de bênçãos. Tá bom, queridos? Fiquem na santa e bendita paz. Que a graça do Senhor esteja sobre cada um. Que a alegria que muitos vão me encontrar nesse dia, né, Bruno? A gente vai se reencontrar, você, sua esposa, seu filhinho, suas visitas. Eu tô muito feliz que eu vou ver o Antônio, vou ver o Bruno, a esposa do Bruno. Eu tô muito feliz, viu? Olha que bênção. E vai ser maravilhoso. Amém, Lu. Amém, Simone Ravaiani, todos que estão me desejando as bênçãos. Obrigada, Nadima, que foi hoje lá na Igreja da Dutra. Que Deus abençoe. E distribui essa live também, porque essa live tá abençoada, hein, gente? Tá muito abençoada. Alzira, Deus abençoe a todos, ó. Beijos.